Arte é uma coisa tão bonita que tem que ser para todos. Sem dúvida. Desvendar melodias. Olá, este é o Desvendar Melodias, o podcast RFM com uma segunda temporada, onde desvendamos muito mais do que melodias. Eu sou Marta Vitorino e já estou aqui preparadíssima para ter mais uma conversa que não vais querer perder. Agora deixa-me só lembrar-te que podes ouvir o nosso podcast nas plataformas de podcasts, no YouTube e, claro, no site da tua RFM. É lá que tens uma versão com legendas para que as pessoas surdas também possam acompanhar. Agora vamos ao nosso convidado de hoje. Ele é repórter na TVI e hoje vem-nos falar um bocadinho do mundo da televisão. Será que é verdadeiramente inclusivo? Vamos descobrir, vamos debater um bocadinho sobre isto e sobre muito mais. Olá, Sérgio Ferreira. Olá, muito bom dia, Marta. Bom dia. É um gosto estar aqui contigo, até porque já nos conhecemos há 10 anos. É verdade. E chegamos à conclusão de que estes 10 anos passaram a voar e muita coisa mudou nas nossas vidas. É, completamente. Isto porque, só para atualizar aqui os nossos ouvintes, no ano em que eu entrei na faculdade, o Sérgio estava a terminar o curso. É verdade, estamos a ficar velhos, Marta. É verdade, mas estamos a cumprir os nossos sonhos, que é verdade, muito importante. Mesmo, a prova disso é esta conversa. É verdade. Quem diria, se nos dissessem aos 10 anos, pelo menos da minha parte, eu diria que era muito difícil eu estar aqui hoje, de certeza. E acho que posso começar já exatamente por aí. Como é que começou o sonho da televisão na tua vida? Olha, eu acho que começou muito cedo, porque eu quando era criança, eu era filho único, passava muito tempo sozinho em casa e via muita televisão. Portanto, se tu me perguntares vários programas do início dos anos 2000, finais dos anos 90, eu consigo lembrar-me de muita coisa porque consumia muita televisão. Portanto, tenho uma memória a esse nível até bastante abrangente. E eu tinha muita curiosidade sobre tudo aquilo que envolvia o que estava na preparação dos programas. Portanto, não só o que nós vimos lá em casa, mas também a forma como as coisas eram preparadas. E, entretanto, ao longo dos anos fui ganhando mais conhecimento sobre isso e ganhando o sonho no que toca a trabalhar no mundo da televisão. Isso veio a acontecer mais tarde. No entanto, e se calhar quando estávamos na faculdade, eu achava curiosamente que o meu caminho passaria mais pela rádio, porque na fase da adolescência e entretanto quando estávamos na faculdade fiz alguns estágios nesse sentido, eu tinha alguma curiosidade em relação ao mundo da rádio e fui ganhando uma paixão nesse sentido. Entretanto, a televisão já surgiu quase por acaso, digamos assim, embora eu tivesse também esse sonho, tinha as duas coisas, digamos assim, na minha cabeça, acabou por surgir a oportunidade de fazer um estágio no mundo da televisão e o caminho foi indo mais por aí, mas desde sempre que me recordo que tinha curiosidade em relação à forma como os programas eram feitos e também tinha a noção de que a televisão chegava a muita gente que estava sozinha e que precisava de companhia. Portanto, aquele Sérgio que era criança e que estava sozinho em casa, estava sozinho, atenção, estava com a minha mãe. Sim, mas no fundo a televisão acabava por ser a minha companhia, a companhia da minha mãe também muitas vezes, e eu tinha a noção de que era muito importante para estar junto das pessoas que precisavam ali do entretenimento. Por isso é que eu sempre gostei muito da parte do entretenimento na televisão, porque no fundo acaba por acompanhar as pessoas no seu dia-a-dia. Tu vens dos Açores, se calhar um sítio onde não há tantas oportunidades como há na capital. Como é que tu começas a lidar com tudo isto quando de repente tu chegas e começas a ver que os teus sonhos deixam de ser sonhos e se começam a tornar realidade? É bastante bom. Normalmente, quando estou com os meus amigos dos Açores, quando estou junto da minha família que vive nos Açores, o trabalho acaba por ser sempre tema de conversa, não é? E é engraçado quando, por exemplo, tenho amigos que recordam temas de conversa que tínhamos quando estávamos na escola sobre programas de televisão e entretanto hoje em dia acabo por fazer alguns deles quando recordamos conversas sobre determinados apresentadores com os quais já trabalhei, alguns deles até pelos quais já fui entrevistado, acabam por fazer essa brincadeira. Então tu lembras-te quando nós na escola falávamos sobre este programa ou falávamos sobre este apresentador e hoje em dia já trabalhaste com ele ou já o entrevistaste ou já foste entrevistado por ele? Acaba por ser um bocadinho
bocadinho engraçado essa parte. E acabam por se mostrar bastante orgulhosos, diria eu, em relação ao trabalho que tenho feito. É bastante bom. E quando tu começaste a estar com essas pessoas que tinhas conhecido apenas da televisão e começas a perceber, eu estou a trabalhar com elas, o que é que tu sentias naqueles momentos? Olha, sentia alguma vontade de aprender com elas, essencialmente. Sentia alguma satisfação por estar a chegar a certos patamares em que eu pudesse evoluir do ponto de vista profissional, porque eu sempre tentei fazer um bocadinho isso, beber do conhecimento dos outros que já lá estão, digamos assim, há mais tempo, que me podem ensinar mais coisas. O meu objetivo sempre foi um bocadinho esse. Portanto, é fundamental. Exatamente. Eu aprendi muito assim e dou este conselho aos nossos ouvintes: vejam muito os outros trabalhar, porque vocês vão aprender muito a ver o outro trabalhar. Tal e qual, exatamente. E estares aberto de forma a que possas aprender vários tipos de coisas. Porque quando eu, entretanto, na TV passei por vários formatos. Passei pelo programa da manhã, por programas sociais, por reality shows. E a minha preocupação era, em cada formato, aprender vários tipos de coisas em relação ao que se pode fazer dentro do programa e à forma como se faz. Portanto, normalmente era sempre essa a minha preocupação, digamos assim, e continua a ser. Acho que ainda hoje, tenho a certeza que ainda hoje continuo a aprender e há mais coisas a aprender no mundo da televisão. Onde é que tu gostavas de chegar ainda? Onde é que eu gostava de chegar? Olha, gostava de fazer várias coisas. Gostava de apresentar um programa. Que ainda pudesse vir a surgir, digamos assim, que fosse uma novidade no mundo da televisão. Gosto muito de programas de proximidade, gosto muito de programas que estejam junto do público e também gosto muito de programas que tenham a ver com o meio artístico, como por exemplo os programas sociais que eu fazia davam muito esse lado, porque nós tínhamos os eventos sociais, tínhamos os concertos, tínhamos as estreias de peças de teatro, tínhamos os bastidores e isso acabava por matar um bocadinho aquela curiosidade sobre o meio artístico. Por exemplo, quando chegavam cá artistas internacionais, também me dava muito gosto entrevistá-los. Portanto, eu gostava no mundo da televisão, obviamente, apresentar algum programa que me permitisse ter proximidade com o público, mas também que me permitisse lidar com o meio artístico, no fundo. Falaste em algo inovador. Eu fiz esta pergunta à Júlia Pinheiro quando esteve aqui e vou-te fazer a ti. O que é que tu achas que ainda pode ser feito para inovar na televisão? Hoje em dia é preciso muita criatividade para se inovar, porque muitas coisas já foram feitas, muitos formatos já foram testados e de facto é muito difícil fazer um programa que não tenha semelhanças com outro, que já tenha sido feito há mais ou menos tempo. O que é que eu acho que é preciso para inovar? É estimular a criatividade, testar, chegar a diferentes tipos de público, mas o grande desafio aqui é, especialmente na televisão generalista, é tu chegares a uma família inteira, não é? E chegarmos às pessoas que consomem muita televisão, porque hoje em dia o consumo está muito segmentado, porque nós temos as redes sociais, temos as plataformas de streaming que acabam por trazer vários tipos de programas e formatos e portanto acabam por chegar a nichos, digamos assim. É muito difícil na televisão generalista tu chegares a grandes públicos. Qual foi a reportagem mais desafiante que já tiveste que fazer? A reportagem mais desafiante? Talvez tenha sido uma que acabou por durar quase 10 minutos direto, que foi há mais ou menos 2 anos no TV Extra, quando estava a fazer uns diretos sobre o aniversário da Madonna, porque eu estava a gravar muitas coisas para fazermos umas reportagens que iriam passar no dia a seguir. Portanto, eu fui acompanhando
todos os convidados que estavam a entrar na festa, era tudo um grande segredo, portanto ninguém podia dizer nada, eu estava ali a tentar puxar por eles, e entretanto, era meia-noite, o programa arranca, fazemos um direto que tinha a previsão de mais ou menos 1 minuto ou 1 minuto e meio, basicamente a assinalar que nós estávamos ali à porta do aniversário da Madonna, íamos mostrar algumas imagens no dia seguinte, tínhamos até um teaser sobre algumas coisas que tinham acontecido durante a tarde, e de repente começam a chegar grandes carrinhas com a Madonna, com os convidados da Madonna, não estava nada previsto e tive que improvisar tudo, e de repente estive ali 10 minutos, portanto, a relatar tudo aquilo que estava a acontecer, a lidar com as pessoas que estavam cá fora, a contar algumas novidades ao público, portanto acabou por ser um bocadinho engraçado. Essa reportagem, esse direto foi engraçado, de facto, mas o que aconteceu antes também foi giro, porque eu cheguei a fazer coisas como subir para uma paragem de autocarro para ver se conseguia ver alguma coisa dentro do espaço onde acontecia o aniversário, andava a correr atrás das pessoas, foi muito engraçado, foi uma das coisas, foi um dos dias mais engraçados que eu tive a trabalhar em relação à reportagem. E lembras-te da primeira pessoa que entrevistaste e da primeira vez que apareceste na televisão em trabalho? A primeira vez que apareci em televisão, por acaso, foi fazer um direto sozinho no digital, isto já há muitos anos, no digital da Quinta. Portanto, eu fazia parte da equipa digital dos reality shows, e fiz um direto a lançar algumas perguntas para um dos ex-concorrentes do programa da Quinta. Portanto, aí eu não estava a entrevistar ninguém, estava a fazer um direto sozinho. Agora, é entrevistar, portanto, uma reportagem em que eu aparecesse pela primeira vez, terá sido no Câmara Exclusiva, já mais ou menos em 2018, em que a minha primeira reportagem foi fazer bastidores do programa Querido Me Dei a Casa. E o que é que se sente? É dever cumprido? É o caminho que está ainda agora a começar? Era um peso, não era um peso, era até uma grande alegria, mas era um peso bom, digamos assim, da responsabilidade, porque havia ali, portanto, a oportunidade por parte da coordenação e por parte da direção da TVI na altura, em testar-me enquanto repórter no Câmara Exclusiva, que já tinha a sua equipa de repórteres definida, mas decidiram testar-me de forma a ver como é que eu me saía, digamos assim, se eu conseguia cumprir aquele papel. Portanto, lembro-me que ia muito bem preparado para todas as minhas entrevistas, lembro-me do cuidado que eu queria ter ao fazer com que o meu primeiro pivô corresse bastante bem, portanto tanto a nível de imagem, a nível de dicção, a nível de texto. E eu lembro-me desse dia com bastante carinho, porque eu pensei, esta é a primeira reportagem que pode vir a ser de muitas. E foi? E foi, e entretanto eu aguardava o feedback sobre o trabalho que eu tinha feito, e a partir daí a preocupação era sempre em melhorar. Para um jovem que esteja a ouvir este podcast e que sonhe com o mundo da televisão, da rádio, no teu caso mais da televisão, que conselho é que tu podes dar? Nunca desistir, preocuparem-se sempre em aprender todos os detalhes, beberem um bocadinho de toda a gente que está à vossa volta e que vos pode ensinar alguma coisa, e melhorar sempre de trabalho em trabalho. Portanto, reportagem em reportagem, ou quem diz reportagem diz outras funções, não é? Porque no mundo da televisão e no mundo dos conteúdos da reportagem existem outras coisas que vamos fazendo. Sim. Portanto, eu diria sempre olhar para o trabalho que está feito. Ok, posso melhorar aqui. Eu gosto sempre de ver os pontos positivos e menos positivos, digamos assim, dos trabalhos que faço. Portanto, olho, ok, isto está bom, devo manter este registro, isto se calhar pode ser um bocadinho melhorado. E no fundo é isso, manterem essa preocupação, essa humildade, aliás, que é, no fundo, verem que há coisas que podem ser sempre melhoradas e há coisas que podem continuar a ser aprendidas. Este podcast tem também uma componente para falarmos aqui um bocadinho sobre inclusão das pessoas com deficiência e surdas. E eu gostava de te perguntar, tu sentes que o mundo da televisão é inclusivo? Eu acho que o mundo da televisão é inclusivo, se calhar não tens tanta gente de forma visível, portanto, à frente do ecrã, com deficiências, digamos assim, porque
se calhar não se proporcionou, ou seja, eu não sinto que exista qualquer tipo de resistência nesse sentido. Acho que simplesmente não tem calhado aparecer um profissional com grandes valências no que toca à comunicação e que possa ocupar um lugar nesse sentido. Acho que se de hoje para amanhã surgir alguma pessoa com alguma necessidade especial para trabalhar, por exemplo, na TVI, acredito que todos nós sejamos receptivos a isso. Acho que não existe qualquer tipo de contrariedade nesse sentido. Basicamente, seria por aí. Se eu acho que o mundo da comunicação pode e deve ser cada vez mais inclusivo, sim, deve ser, mas eu acho que este é um tema que só tem vindo a ser falado mais nos últimos anos, não é? Sim, e ainda é bem. Ainda bem que existe uma maior consciencialização nesse sentido para que possamos também todos ter a noção de que existem pessoas que são válidas, sim, para ocupar de determinadas funções. As coisas às vezes devem ser adaptadas. Claro que nem toda a gente se encaixa em determinadas funções, mas isso é como tudo. Mas isso é como tudo. Também eu, de acordo com o meu perfil, não me encaixo em todas as funções que existem na sociedade, mas acho que sim, acho que se está a abrir um caminho para que exista cada vez mais inclusão. Então achas que o principal motivo é que ainda não chegou a pessoa, digamos assim? Possivelmente será por aí, sim, se bem que eu acho que se de hoje para amanhã, imaginemos que chega algum... Olha, por acaso, já lidei com muitos estagiários, nunca lidei com nenhum estagiário que tivesse deficiência. Era aí que eu te ia perguntar, ia-te perguntar a seguir. Ou seja, eu acho que não há ali um critério de seleção em que são deixadas de parte pessoas com deficiência. Acho que, eu não estou a dizer que elas não tenham surgido na TV, também não tenho conhecimento sobre todos os estagiários que lá passaram, mas pelo menos os que trabalharam comigo, portanto os colegas que já tive, nunca aconteceu haver nenhum, mas acredito plenamente que de hoje para amanhã possa surgir algum profissional que, tendo alguma deficiência, possa ter imenso talento, imensa capacidade e vir a ser um excelente profissional de comunicação. Portanto, eu acho que não há nenhum impedimento nesse sentido. E achas que o público está preparado para ter alguém com deficiência num papel de destaque no grande ecrã? Pronto, aí estamos a falar de facto, portanto, em profissionais que dão a cara, digamos assim. Portanto, sim. Eu estava a abranger, portanto, as coisas no sentido em que podemos também incluir pessoas que fazem conteúdos e sim, outros, mas claro que em relação a quem possa, por exemplo, vamos imaginar um apresentador, um pivô que possa estar numa cadeira de rodas. Eu não vejo nenhum impedimento nesse sentido. Claro que os programas, depende do tipo de programas, não é? Sim. Mas eu acho que se tu tiveres um apresentador que possa estar de cadeira de rodas, mas que ainda assim tenha competências para estar à frente do ecrã e poder comunicar de forma bastante eficiente, eu não vejo nenhum impedimento nesse sentido. Quem sabe se de hoje para amanhã não surge alguém com essa capacidade, com esse talento, acho que seria bastante interessante. Tu também trabalhas aqui um bocadinho na área dos reality shows. Uhum. E eu não sei lá fora, mas sei que em Portugal nunca entrou uma pessoa com deficiência num reality show. Porquê é que achas que isto acontece? É porque a casa ainda não está preparada? Porque os conteúdos não estão preparados? Olha, não sei porque é que não acontece na medida em que também não sei responder se já houve algum concorrente desse género que se tenha inscrito, digamos assim. Sim. Mas sei que lá fora, eu julgo que, olha, acho que no Big Brother Brasil já entrou uma concorrente, portanto, que tinha uma perna amputada, portanto tinha uma prótese. Julgo que houve um concorrente no Reino Unido que era totalmente cego. Portanto, no Survivor, houve uma edição de Survivor que também teve um concorrente com uma deficiência. Portanto, há alguns exemplos nisso. Até onde sei, em Portugal nunca aconteceu, mas acho que pode ser bastante interessante. Acho que, efetivamente,
a casa deve ser adaptada, as dinâmicas devem ser adaptadas também, de forma a que a pessoa em questão se sinta incluída e capaz de realizar tudo. Acho que pode ser algo bastante interessante a ser desenvolvido no futuro, não só porque estamos a promover a inclusão, mas porque é interessante de facto ver como é que um concorrente com certas limitações, digamos assim, se pode adaptar a tudo o resto que acontece dentro da casa de um reality show. Eu acho que pode vir a acontecer no futuro, acho que pode vir a ser pensado, e gostava de ver, e gostava de trabalhar nesse sentido também. Sim, até porque se nós interpretamos aquela casa como um pequeno nicho da sociedade, na sociedade há todas aquelas pessoas, há pessoas com deficiência. Eu sei que é sempre difícil ter uma representatividade completa em 19, 20 pessoas, mas acho que seria curioso. Sim, embora, lá está, ter uma pessoa com determinadas limitações dentro dessa casa implica muita responsabilidade, não é? Sim. Exatamente por aí. Mas e muita adaptação. E muita adaptação. Mas a partir do momento em que há vontade e há responsabilidade, eu acho que as coisas podem correr bem. E acho que seria bastante interessante também ver a curiosidade do público, porque lá está, acho que há muita gente que não tem a noção de como é que as coisas podem acontecer ou de como é que podemos adaptar o dia-a-dia de forma a que se torne tudo muito mais fácil para toda a gente. Sim. E esse seria um bom exemplo de como podíamos mostrar às pessoas que, adaptando as coisas à nossa volta, tudo é fácil para toda a gente. Eu nunca tinha pensado nisso, nessa perspectiva, e é o que eu digo, estas conversas trazem-me sempre, cada conversa traz-me sempre alguma coisa nova em que pensar, e é muito curioso que nós falamos aqui muitas vezes sobre como normalizar, e se calhar seria um passo gigante colocar uma pessoa com deficiência num reality show, porque se calhar as pessoas iam perceber que não é tão complexo como a sociedade aprendeu a pensar. Mas eu às vezes vejo aquelas dinâmicas e penso, bem, como é que isto seria adaptado? Isto seria super complexo de adaptar. Portanto, aí está, eu acho que também de uma forma diferente, porque a rádio é completamente diferente, mas temos também aqui a questão da produção e naturalmente eu sou mais desperta para essas questões, e tenho que ver também o outro lado. Acho que é extremamente interessante ver uma pessoa com deficiência no reality show, mas do lado da produção acho que deve ser extremamente complexo. Mas eu acho que tu disseste duas coisas aí que são fundamentais, e não é só na televisão, nem na rádio, nem numa empresa, é na vida em geral. Quando há vontade e quando há responsabilidade, está tudo certo. Exatamente, e tu falaste também duas coisas bastante interessantes, que é, para já, do ponto de vista de produção, de conteúdos, seria bastante desafiante e estimulante pensar no conteúdo e produzi-lo de forma a que faça sentido e que fique bem feito. E depois há outra coisa que é, no fundo, tu estás a ensinar de forma bastante natural ao espectador determinadas coisas, porque eu acho que a televisão também tem a missão de passar mensagens e de ensinar qualquer coisa ao espectador. Portanto, entreter, claro que sim, mas também ir passando boas mensagens e passando alguns ensinamentos. E acho que essa seria uma forma bastante natural de o fazer. E fora do mundo da televisão, na tua vida, de que forma é que tu já te cruzaste, ou será que já te cruzaste com questões de inclusão? De que forma é que já me cruzei com questões de inclusão? Olha, eu no fundo, se calhar, portanto, desde cedo, lidei um bocadinho com isso porque tinha o meu avô paterno, o meu avô António, nos seus últimos anos de vida, andava de cadeira de rodas. E eu era muito pequeno quando comecei a lidar com essa realidade. Foi, portanto, quando eu estava nos Açores, não é? O meu avô António teve ali uma série de problemas de saúde, teve de amputar uma perna, começou a andar de cadeira de rodas. Eu, de repente, eu era muito novinho, eu que passeava pelo quintal com o meu avô, ia para todo lado com o meu avô, ele cheio de energia, não é? De repente vê-lo de um dia para o outro numa cadeira de rodas, para mim foi um bocadinho difícil de lidar com essa realidade, digamos assim, mas de certa forma também tentei lidar da melhor forma possível, também por incentivo dos meus pais e da minha avó, e
E eu lembro-me que eu tinha um ritual todos os domingos de manhã de passear com o meu pai e com o meu avô, era o passeio de família, dos 3 homens da família, ao domingo de manhã, e eu fazia questão de empurrar a cadeira de rodas, porque e aí já começava a lidar com certas questões, porque estamos a falar de há 20 anos, não é? Nem tudo estava adaptado nos Açores para essas questões, mas entrar em algum sítio com o meu avô e perceber que a cadeira não passava, portanto... Os desafios do dia-a-dia. Eu lembro-me, olha, não precisamos de viajar muito no tempo, basta pensar na última vez que fui aos Açores, nas minhas férias de Natal. Fez-me alguma confusão ver uma pessoa de cadeira de rodas que estava no meio da estrada com um colete, portanto com um colete na cadeira de rodas, estava no meio da estrada. Porquê? Porque não tinha passeio. Era a única maneira dela conseguir deslocar-se ali na rua. Isso fez-me alguma confusão, perceber que não havia, e estamos a falar de uma rua que era muito próxima do centro de Ponta Delgada. Como é que aquela rua não tinha um passeio? Não tinha passeio sequer. Olha, era uma coisa mínima. Portanto, as pessoas que andassem a pé tinham de andar mesmo na estrada. Uma pessoa de cadeira de rodas só tinha a solução de pôr um colete de forma a que fosse visível para toda a gente e percorrer aquele caminho. Eu, por acaso, vi essa pessoa 2 vezes. Uma vez estava a ser empurrada para algum familiar, algum amigo, não sei, e vi uma vez essa pessoa sozinha, e eu percebi que a única forma dela se deslocar naquela localidade era andando no meio da estrada. Portanto, sim, há um caminho longo a ser desenvolvido ainda. É bom que estas questões se falem para que as coisas sejam mais fáceis para toda a gente. Achas que teres contactado com isso muito novo também te moldou e te tornou mais desperto para as questões da inclusão? Porque tu falas muito na questão da responsabilidade, e é curioso que tu, com os teus 10 anos, talvez, já quisesses ter a vontade de ser tu a levar a cadeira e a passear o teu avô. É um sentido de responsabilidade, mesmo que seja de certa forma meio infantil, se tu pensares nisso. Sim, era meio infantil, meio inconsciente, mas também era natural, digamos assim, e fez com que, ao crescer, eu olhasse para esse tipo de situações de forma muito normal. Quando eu digo responsabilidade, é no sentido em que, ok, temos a noção que, ao recebermos em nossa casa uma pessoa que anda de cadeira de rodas, temos que ter certos cuidados, não é? Para que ela se sinta confortável. Mas, lá está, quero também distinguir a responsabilidade da condescendência. Porque eu acho que muitas vezes as pessoas pensam que podemos estar a confundir uma coisa com a outra. Não estamos. Portanto, acho que temos que lidar com a pessoa com muita naturalidade, respeitando-a sempre, e dentro do respeito temos que ter a noção de que existe certo tipo de cuidado que temos de ter com ela, porque aquilo é uma característica da pessoa e que se calhar lá está, temos que fazer com que ela esteja confortável no sítio onde vai estar. É simplesmente isso. Eu de facto desde cedo fui lidando com essas questões, e se calhar por isso é que hoje em dia também encaro todas elas com muita naturalidade, com muita normalidade, sem qualquer tipo de preconceito com nada, não tenho preconceitos com nada nem com ninguém, tenho sempre muito respeito, e sempre que é possível ajudar de alguma forma também estou disponível para isso. Eu acho que aquilo que tu estavas a dizer de não confundir com condescendência é verdade, é só naturalizar, porque quando nós temos um convidado em nossa casa, por exemplo, que é vegetariano, nós não lhe vamos fazer um prato de carne. Tal e qual, exatamente. E isto é normal, isto já está lógico na nossa cabeça. É pensarmos que a lógica que nós temos para as coisas que nós já naturalizamos na nossa vida também serve para as pessoas com deficiência. Só que às vezes as pessoas têm medo de magoar e depois causam exatamente isso, caem na condescendência. Exatamente, porque tu acabas por encarar essas questões como características de perfil, digamos assim. E como tu deste, e bem, o exemplo dos vegetarianos, quando tu vais jantar com alguém a um restaurante
que não tenha comida vegetariana, hoje em dia é muito raro, mas se calhar não é a melhor opção para ir jantar com aquela pessoa. Se calhar quando tu tens determinados temas de conversa, quando tu queres puxar conversa com alguém, não vais puxar um tema que tu sabes que a pessoa não domina, a não ser que queiras por algum motivo conversar com ela e contar a tua experiência, mas contextualizando tudo muito bem. Não vais começar a falar com alguém sobre cinema francês, digamos assim, quando tu sabes que a pessoa não tem conhecimento nenhum sobre isso, a não ser que queiras de facto dizer, olha, vi um filme muito bom, e contextualizas tudo à sua volta, tudo o que está à volta de forma que faça sentido para a pessoa. Portanto, o mesmo se aplica nessas questões. Claro que estamos a falar de escalas diferentes, de níveis diferentes, mas no fundo é adaptares a tua conversa ou o teu ambiente para que a pessoa se sinta confortável, e aí entramos novamente no campo do respeito. É basicamente teres a noção de como é que podes lidar com a pessoa da melhor maneira, tendo em conta as características que ela tem. Qual é que achas que pode ser o papel da televisão, não só dos reality shows, como nós já falámos, mas qual é que achas que pode ser o papel da televisão como meio de consciencialização? Eu acho que temos sempre de passar a mensagem de que existem pessoas com diferentes e determinados perfis, que devem ser respeitados, que devem ser conhecidos e devem ser normalizados. Eu acho que a televisão, e tendo em conta que eu passei por programas de daytime em que nós conhecíamos pessoas de todas as áreas do país, de todas as idades, com vários perfis, nós percebemos que a diferença entre as pessoas deve ser sempre respeitada, e tu podes aprender com a diferença de cada um. E quando eu digo a diferença, digo a nível de personalidade, muitas vezes. Sim. Porque eu acho que todos nós podemos aprender com as formas de lidar com a vida de cada um. Porque todos nós temos visões diferentes. Se calhar a minha visão pode ser mais parecida com a tua, com a pessoa que está lá fora. Acho que aí nós compreendemos que existe sempre uma certa identificação, mas isso não implica que, apesar de não me identificar muito com uma pessoa ou de não ser muito parecido com o perfil dela, não possa aprender coisas com ela. Sim. E eu acho que a televisão, ao mostrar diversidade no que toca a personalidades, acaba por fazer com que as pessoas vão aprendendo um bocadinho mais sobre a vida, sobre a forma de pensar de cada um, e se calhar vamos abrindo um bocadinho a mentalidade das pessoas nesse sentido. Eu acho que a televisão tem a obrigação de forma natural ir abrindo mentalidades, ou seja, não ser uma coisa forçada, porque aí se calhar as coisas não entram na cabeça das pessoas, mas fazer com que vá entrando discretamente, de forma natural, e a pessoa receba a informação de maneira quase inconsciente, digamos assim. Um bocadinho aquilo que nós falávamos com o exemplo do reality show. Para ti, incluir é? Incluir é respeitar, é normalizar, é sabermos nos colocar no lugar do outro. Obrigada, Sérgio, por já teres acabou. vindo aqui ao podcast. Já! Eu estava a adorar conversar contigo. Também gostei muito. Acho que foi muito interessante. Tocámos aqui em diversos pontos muito interessantes. Para a semana, há mais. Conto convosco para virem comigo desvendar melodias. Desvendar melodias. Só grandes músicas.